Este rei era tão deformado que pensaram que ele estava enfeitiçado. No final do século XVIII, o czar Pedro, o grande de todas as Rússias, havia se tornado um dos soberanos mais poderosos da Europa. Sob seu reinado, a Rússia se expandiu em tamanho e riqueza. No entanto, o imperador não se preocupava apenas com a expansão territorial e o acúmulo de riquezas. Peter também queria enaltecer a posição de sua dinastia na Europa, especialmente para rivalizar com a monarquia francesa. Para isso, Peter tentou desesperadamente se parecer com os reis franceses. Infelizmente, o resultado não correspondeu às suas expectativas. Os contemporâneos do imperador descreviam Peter como uma figura de baixa estatura, com um corpo deformado e sem graça. Aparentava ter uma deficiência física e seus movimentos eram estranhos, parecendo um homem de baixa inteligência. Mas será que o imperador realmente tinha algum tipo de maldição? Há séculos, as pessoas acreditavam que as deformidades físicas poderiam ser causadas por um feitiço ou uma maldição. Na maior parte das vezes, a deformidade era atribuída a bruxas e feiticeiras. Mas nem sempre o feitiço era lançado por seres humanos. Seus poderes vinham de demônios, entidades malignas que podiam ser incorporadas por bruxas e então causar a deformação. Na época, os meios de comunicação não existiam e as pessoas se comunicavam por meio de boatos. Logo, espalhou-se a ideia de que Peter havia sido deformado por uma fada madrinha. A partir daí, os rumores sobre a maldição do czar chegaram aos ouvidos de uma bruxa. Ela decidiu que era hora de desvendar o mistério por trás da deformação do monarca. Mas antes de desvendar o mistério, vamos conhecer melhor o czar Peter, o Grande. Pedro, o Grande, nasceu no ano de 1672. Desde o nascimento, chamou a atenção de toda a corte por ser o único filho varão de Alexei, o primeiro, e de Eudoxia Lopukina. O nascimento do herdeiro aclamou-o como o futuro imperador de todas as Rússias. Na época, a família real buscava recuperar o poder que havia perdido para os poloneses e suecos. Portanto, Peter representou uma grande esperança para o país. Todavia, o jovem não nasceu em um berço de ouro, mas sim de prata, pois era o nono dos 11 filhos do casal. Seu pai, o czar, não se interessava muito por ele, tanto que Peter foi criado por uma enfermeira e teve que dividir a ama com outro bebê, um príncipe mongol. Por esse motivo, Peter passou a infância sem saber que era herdeiro do trono. Aos 10 anos, soube da sua verdadeira identidade. Alexei se preparou para a revelação. Queria contar ao filho que era o herdeiro do trono, mas morreu antes de conseguir realizar o sonho. Com o falecimento do pai, Peter assumiu o poder aos 13 anos, sob a regência de sua mãe. Peter, o Grande, governou a Rússia por 42 anos. Em seu reinado, a Rússia se tornou uma potência, expandindo seus territórios até o Mar Báltico. Na época, a Rússia era um país atrasado. Peter, o Grande, buscou torná-lo moderno, mudou o sistema de calendário, criou uma nova capital, São Petersburgo, e modernizou o exército. Peter, o Grande, buscou a modernização da Rússia, mas, na verdade, ele queria ser moderno. Peter era um gênio incompreendido, pois vivia em um corpo que o aprisionava. Desejava dançar, cantar e atuar. Peter se via como um marinheiro, um soldado e um cientista. Gostava de se vestir de mulher. Certa vez, o czar se fantasiou de mulher e pulou uma cerca para assistir a um balé. Peter era apaixonado por balés. Peter gostava de se divertir, mas se envolveu em conflitos com a nobreza russa por conta da modernização do país. As tensões foram aumentando até que Peter tomou uma decisão drástica. Em 1727, Peter o Grande abdicou em favor de sua esposa, Catarina Ino, e se declarou imperador. Com o novo título, Peter o Grande se dedicou à construção da cidade de São Petersburgo. No auge do poder, Peter o Grande era tratado de maneira diferente pelos seus súditos.
Ele se destacava por ser alto, corpulento e forte. Peter, o Grande, era desajeitado. Suas pernas tortas o tornavam incapaz de andar reto. Peter, o Grande, tentava esconder a deformidade, mas era impossível. Os trajes que o imperador usava só evidenciavam sua deformação. Peter, o Grande, era deformado, mas não por causa de uma maldição. Era genética. Herdou a deformação de seus pais. Peter, o Grande, tinha proptose de tíbia. A doença faz com que a tíbia se curve para fora, torcendo a perna. Peter, o Grande, tentou corrigir a deformação. Submetido a tratamentos, o czar ficou debilitado e as pernas ficaram curvadas. Peter, o Grande, queria se parecer com os reis franceses. Para isso, usava sapatos com salto alto, mas o resultado não era satisfatório. As próteses nas pernas do imperador só pioravam sua aparência. Pedro, o Grande, vivia atormentado por sua aparência. Sua autoimagem era de um homem alto, bonito e forte. Afinal, ele era o imperador de todas as Rússias. Peter, o Grande, não conseguia enxergar sua imagem deformada. Buscou a ajuda de uma das bruxas mais poderosas da Rússia, Maria Abdakova. A bruxa ouviu o pedido do imperador e lançou um feitiço. Maria Abdakova era diferente das outras bruxas. Ela não se dedicava a causar sofrimento aos seus rivais. Maria Abdakova usava sua magia para ajudar os que precisavam. A bruxa se aproximou do czar, ofereceu-lhe conselhos sobre como enganar os súditos e disfarçar sua deformidade. Peter, o Grande, acreditou na solução da bruxa e contratou. Os rumores sobre a maldição do czar ganharam força, mas Maria Abdakova não permitiu que a superstição atingisse o imperador. A bruxa se aproximou do czar e aconselhou-o a usar uma armadura especial que cobrisse sua deformidade. Peter, o Grande, aceitou a sugestão e continuou reinando. Afinal, era o imperador de todas as Rússias. Peter, o Grande, não podia abdicar do poder por causa de sua deformidade. A armadura criada por Maria Abdakova era forrada por dentro para dar a impressão de que Peter, o Grande, era um homem alto e forte. Maria Abdakova usou sua magia para convencer a nobreza russa de que o imperador estava curado. A bruxa lançou um feitiço que criava uma aura mágica em torno do czar. Peter, o Grande, reinou usando a armadura, mas não suportou o peso da fé dos seus súditos. Em 1725, Peter, o Grande, adoenou-se e morreu em 1725. O imperador foi sucedido por sua esposa, Catarina I, que governou por 6 anos. Após o falecimento do marido, Catarina I retirou a armadura, descobrindo que Peter, o Grande, não estava deformado. A imperatriz Catarina I descobriu a mentira após Peter, o Grande, ser sucedido por Ana, a primeira. Ana, a primeira, era prima de Peter, o Grande. Ana, a primeira, governou por 40 anos. Sob o reinado de Ana, a Rússia se expandiu para a Ásia. Ana, a primeira, expansionista. Ana, a primeira, era gorda e careca. A imperatriz usava perucas para disfarçar a careca. Anatoly I era gorda e careca. Usava perucas para disfarçar a careca. Após a morte de Ana, a primeira, o poder passou para a sobrinha, Elizabeth Petrovna. Elizabeth Petrovna governou por 20 anos. Sob seu reinado, a Rússia participou da Guerra da Sucessão de Polônia e da Guerra do Rei Hereditário. Elizabeth Petrovna era magra e alta. Elizabeth Petrovna era magra e alta. Após o reinado de Elizabeth Petrovna, o poder passou para Pedro, o terceiro. Pedro, o terceiro, governou por 4 anos. Pedro, o terceiro, era baixo e gordo. Pedro, o terceiro, governou por 4 anos. Após Pedro, o terceiro, o poder passou para Catarina. A segunda governou por 34 anos. Catarina, a segunda, era alta e esguia. Catarina, a segunda, governou por 34 anos. Após a sua morte, o poder passou para seu filho, Pedro, o terceiro. Será que Peter, o Grande,
realmente era deformado? As deformidades físicas sempre chamaram a atenção das pessoas. Muitas vezes, elas eram vistas como algo sobrenatural. Maria Abdakova percebeu que Peter, o Grande, era deformado, mas sabia que o czar não aceitaria seu auxílio. A bruxa esperou o momento certo para revelar a verdade. Quando Peter, o Grande, morreu, sua esposa Catarina I descobriu que o imperador estava curado. A imperatriz se sentiu enganada por Maria Abdakova, que revelou a verdade sobre Peter, o Grande. Após a morte de Peter, o Grande, as pessoas pararam de acreditar que o czar estava deformado. Afinal, Peter, o Grande, não estava deformado. Peter, o Grande, era um cara bem peculiar. Ele era magro, alto e forte, mas também tinha suas características únicas que o tornavam diferente, sabe? E não pense que isso era por causa de uma maldição, não. Era tudo genética, algo que ele não podia mudar. Maria Abdakova, uma mulher incrível, ajudou Peter a disfarçar essa deformidade, tentando fazer com que ele se sentisse mais confortável. Mas mesmo assim, o czar não conseguiu suportar o peso da fé e das expectativas dos seus súditos. No fim das contas, ele decidiu abdicar do poder, um ato que mostra o quão difícil era a vida dele. E você? O que acha desse dilema? Foi uma decisão sábia ou ele deveria ter lutado mais? Deixe seu comentário. Estou curioso para saber a sua opinião.